fuga de um detentor de segredos de Estado que agora está em outro país. Isso é muito, muito maior do que a simples evasão de um réu de 8 de janeiro ou de um deputado federal. Eu acho que o Brasil está tratando de forma errônea, enxergando de forma errada essa fuga do Ramagem. O Ramagem é simplesmente o ex-diretor da agência de inteligência do país. Ele detém segredos de Estado. O Ramagem simplesmente era o diretor da inteligência quando o Brasil espionou o Paraguai. E espionou o Paraguai porque havia suspeita de que os Estados Unidos estavam por trás de uma campanha no Paraguai para deixar de vender a energia excedente para o Brasil, direcionando esta energia para refrigerar data centers, para o uso de data centers por conta da inteligência artificial americanos, algo que foi externado pelo Marco Rubio. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, acolheu um parecer que proíbe deputados de votarem em sessões deliberativas semipresenciais estando fora do país, exceto se em missão oficial autorizada pela Casa. A decisão vem após o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, registrar voto favorável a um projeto de lei enquanto estava em Miami, nos Estados Unidos, sob licença médica. O parecer reforça que a ausência do país sem comunicação prévia configura violação do regimento interno e impede a participação em sessões, mesmo que sejam semipresenciais. O Hugo Mota, que fala tanto em respeito à democracia, poderia começar a mostrar, a provar isso respeitando uma decisão judicial, porque até aqui 3 parlamentares, direta ou indiretamente envolvidos na trama ou nas consequências da trama, estão fazendo o que bem entendem. Carla Zambelli, que tem a ver, que foi condenada pela justiça, o próprio Eduardo Bolsonaro, num caso diferente, no caso de obstrução de justiça, mas ainda assim correlato, e agora Alexandre Ramagem. E é bom que se diga, Ramagem tão logo foi condenado, se pirulitou. Foi até Roraima, de lá saiu por terra de Roraima, foi até a Guiana, da Guiana pegou um voo para os Estados Unidos usando passaporte diplomático. Para que o Congresso tome providências. A gente sabe que a relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal nem sempre caminha às mil maravilhas. A gente pode estar olhando para mais um foco de atrito? Larissa, sem dúvida, sempre que há, na verdade, um parlamentar que é condenado à pena privativa de liberdade e à perda do mandato, isso gera um atrito, né? Gera um ponto ali de desconexão, vamos dizer, entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O colunista do G1 está coberto de razão. O ex-chefe da BIM leva segredos de Estado ao fugir para os Estados Unidos. Ele saiu do Brasil durante o julgamento que o condenou a 16 anos de prisão e está lá cheio de informações que, evidentemente, deve estar passando para os Estados Unidos, que, segundo ele, decidiu acolhê-lo e, se decidiu acolhê-lo, não é por pouca coisa, não. É porque ele sabe coisas que eu e você e a maioria não sabem. O governo até sabe o que ele sabe, né? Vamos ver onde vai dar tudo isso. A permanência do deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos para fugir e ficar longe do alcance da justiça brasileira está preocupando oficiais de inteligência do Estado brasileiro, tanto civis quanto militares. Ele foi condenado a 16 anos de prisão e depois, logo em seguida, começou a dizer, eu estou protegido pelo Trump e tal, né? O governo vai me acobertar aqui.
Enquanto tiver o Trump lá, tudo vai ser mais difícil. Enquanto isso, ele está, inclusive, em um refúgio, um condomínio fechado, que a gente se pergunta se ele tem condições de bancar aquilo mesmo, porque ele pode ter ganhado dinheiro no governo Bolsonaro. Mas o lugar onde ele está, a impressão que se tem é que está sendo bancado por alguém, porque é muito caro. Vamos ver. O refúgio americano de Ramagem, em Miami, condenado pelo STF no julgamento da tentativa de golpe sob risco iminente de ser mandado para a cadeia, o deputado federal Alexandre Ramagem está longe de Brasília e do Brasil. Neste exato momento, o deputado está fora do alcance da caneta de Alexandre de Moraes, mais precisamente em Miami, nos Estados Unidos. Ele pediu licença de 30 dias para tratamento e não tinha tratamento nenhum lá que estava fazendo. Como é o condomínio? O condomínio onde Ramagem está em Miami, o Solemiá, tem acesso direto a uma piscina artificial do tamanho de 2 campos de futebol, cercada por areia, palmeiras, a laguna é preenchida com água cristalina, e tem aqui outros dados. O esconderijo de luxo do Ramagem em Miami tem simulador de golfe, lagoa privativa e custa até R$30 mil por mês. O deputado federal teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após ser localizado nos Estados Unidos. É um lugar paradisíaco e aqui você tem toda essa estrutura e infraestrutura. Aqui algumas imagens, vamos dar uma olhada aqui. São imagens ilustradas, né, mas dá para ver como é o local. E olha isso, né? É altíssimo padrão, é coisa para milionários mesmo, né? Não é pouca coisa. Você vê que é home office, sala de jogos, academia, simulador de golfe, várias salas. Tudo isso custa, são apartamentos enormes. Olha a cozinha do apartamento, só para você ter uma ideia do tamanho da cozinha. Banheiro. Aí. Realmente é algo portentoso, né? Após a fuga para os Estados Unidos, o nome de Ramagem foi inserido no Banco Nacional de Procurados e a ordem de captura do deputado federal foi inserida nesse Banco Nacional, o BNMP, e o ministro Alexandre de Moraes determinou ontem o início do cumprimento da pena de 7 condenados do núcleo crucial da trama golpista, menos o Ramagem, que está foragido. Aqui ele já está inserido aqui no BNP, né, o Banco de Foragidos. O pedido de extradição de Ramagem precisa ser solicitado pelo STF ao Ministério da Justiça, que o encaminha ao governo americano. O advogado Beto Vasconcelos, ex-secretário nacional de Justiça, explica que no governo brasileiro a autoridade responsável por esse processo é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI. Nos Estados Unidos é um órgão dentro do Departamento de Justiça, o DOJ, na sigla em inglês. Quem requer a extradição é quem está executando a pena. No caso é o Supremo, que nos Estados Unidos eles estão em contencioso com o Supremo. Esse processo foi feito, por exemplo, no pedido de extradição da Zambelli. E a Itália, que é um país de direita, prendeu a Zambelli e vai extraditar, porque tem um tratado, mas o Trump não respeita tratados, né? O Mota impede o Ramagem votar, seria uma afronta ao Supremo se ele não fizesse isso, né? Mas o Mota precisa sofrer uma investigação. E há sinais de que ele vai ser investigado pela fuga do Ramagem. E você já vai entender por quê. Ramagem pode ser preso. Os passos estão sendo dados. Ele já foi solicitada a inclusão dele. Ramagem diz que manterá a atuação parlamentar dos Estados Unidos e que está em situação regular no país. O deputado deixou o Brasil em setembro, em meio ao julgamento da ação penal da trama golpista pelo STF, que o condenou a 16 anos de prisão. O deputado federal Alexandre Ramagem afirmou
em um vídeo publicado nas suas redes sociais, que continuará a exercer sua função parlamentar dos Estados Unidos. Na gravação, ele também disse que está com a situação regular no país e que, caso o ministro Alexandre de Moraes do Supremo queira pedir sua extradição, ele deverá enviar o caso para análise do governo americano. O laudo da Polícia Federal identificou execução grosseira em danos à tornozeleira de Bolsonaro. Você veja aqui, um adendo aqui a tudo isso, né? Você veja o estrago que foi feito e o pedido de desculpas de Ramagem e aliados do PL por fuga para os Estados Unidos não vai apagar a farsa montada para enganar as autoridades e o Poder Judiciário. O parlamentar não participou de reunião do PL, mas enviou recado por meio do líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Longe de Brasília desde setembro, quando teria deixado o Brasil rumo a Miami, nos Estados Unidos, o deputado federal Alexandre Ramagem não participou da reunião de emergência do PL desta segunda-feira, convocada pelo manda-chuva da sigla Valdemar Costa Neto, em decorrência da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no último sábado. Mesmo não se fazendo presente sequer por videoconferência, o parlamentar enviou aos mais de 50 aliados do ex-presidente presentes um recado por meio do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. A mensagem consistiu em um pedido de desculpas aos aliados por não tê-los avisado sua empreitada no exterior. Veja só você, nos Estados Unidos, com o marido foragido, a mulher de Ramagem tem cargo no governo de Roraima e não tirou licença nenhuma. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma encostada nos cofres públicos do Brasil, às custas dos nossos impostos, para empreender fuga e o Brasil pagando para eles fugirem da lei do Brasil. Você tem lá outros foragidos, o Eduardo Bolsonaro sendo pago regiamente, ele já custou 1,1 milhão este ano à Câmara dos Deputados sem trabalhar um dia, né? O Alan dos Santos é outra conversa, não interessa, porque pelo menos não está pendurado nos nossos cofres públicos, né? Nos Estados Unidos, Ramagem interagia com bolsonaristas como se estivesse no Brasil. O gabinete foi orientado a seguir trabalhando. O presidente Eduardo Bolsonaro foi citado para que funcionários não deixem de receber salários. Foragido nos Estados Unidos, para onde foi sem avisar nem sequer aliados, o deputado Alexandre Ramagem manteve contato regular com correligionários e membros do seu gabinete nas 2 semanas que antecederam a descoberta do seu paradeiro, como se estivesse em Brasília. Ramagem, entretanto, estava fora do Brasil há pelo menos um mês. Registros em aplicativos de conversa aos quais o Globo teve acesso mostram que o parlamentar chegou a combinar um encontro com uma liderança do PL nas horas que antecederam a divulgação das imagens em um condomínio em Miami pelo portal Platô BR. O deputado federal apresenta projeto para dificultar a fuga de quem tiver passaporte apreendido. A proposta é de Raymond Ottoni, do PT do Rio de Janeiro. É urgente a aprovação desse projeto. Enquanto isso, nas inserções da TV, o PL esqueceu o Bolsonaro. Fez uma inserção na TV e não abriu a boca porque senão queima o filme do partido. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.